O rádio completou 100 anos e o nosso entrevistado de hoje já tem mais de 4 décadas de experiência nesse veículo de comunicação tão popular. Ele já fez de tudo. Foi operador, locutor, animador, programador musical e digital, redator e até diretor artístico. Passou por grandes rádios aqui da cidade, teve experiência de trabalhar na capital e atualmente apresenta um programa num prefixo bastante conhecido. Quem nos recebe hoje para o Entrevistas é Eloy Moreno. Bem-vinda, Vanessa. Bem-vinda ao nosso estúdio. Eloy Moreno, locutor, dinossauro do Rádio Joseense. Eloy, obrigada, viu? Eu que agradeço. Por me receber. Prazer receber vocês aqui. No seu ambiente de trabalho, né? Vamos que vamos, é isso aí. Aliás, você deve estar ouvindo aí um barulho de fundo. Rádio é assim, não para de jeito nenhum, né? Não para, o rádio não pode, a gente fica muito atento. E é uma coisa bem interessante, porque quando a gente fala de imagem, você ter um pequeno pretinho lá, um espacinho de 3, 4 segundos, passa batido, mas no rádio 3, 4 segundos parece uma eternidade, aquele silêncio. Então a gente não pode perder o foco, tem que ficar ligado. Você em casa já deve ter passado por isso. Você gosta de rádio, se você ouve, quando parece que sai do ar, às vezes entre uma música e outra, entre um anúncio e outro, principalmente se vai sair do regional e ir pro nacional, né, exato. Ir pra rede, se der aquele um segundinho, a rádio saiu do ar. Já bate um desespero, né? O que aconteceu? Meu rádio tá com problema? Não tá. Não. Calma. Enfim, esse barulho de fundo, essas vozes de fundo, é porque nós estamos no meio do trabalho do Eloy. Exatamente. Está rolando o Jovem Pan Morning Show e aí a gente fica aqui, só de ouvido para ver se tá tudo certo. Você já deve ter escutado esse nome, conhecidíssimo em São José, Eloy, mas parece que tudo começou lá atrás com o empurrãozinho da sua mãe, foi isso? O pior é que tá bem informada, hein? Não, é verdade. O pior que é engraçado, porque eu morava numa cidade no interior de São Paulo chamada Barra Bonita, na região ali de Jaú, Bauru, fica mais ou menos uns 30 minutos. É igual aqui São José e Jacareí, é Barra Bonita e Jaú. E na época, eu estava acho que com uns 16, 17 anos mais ou menos, estava procurando meu primeiro emprego, que na época era bem comum isso, e minha mãe ouviu na rádio AM da cidade que eles estavam procurando pessoas com uma boa locução, com uma boa leitura, na verdade, não era nem questão de locução, justamente para uma vaga de locutor que estava disponível lá. Você sempre gostou de ler, de fazer alguma coisa? Sim, mas nunca me passou pela cabeça de trabalhar em rádio. Mas pela sua mãe passou? Com certeza, né? Aí eu ouvia a rádio, né? Aí até fui lá, já sabia onde era a rádio. Fiz aquele famoso teste, né? Você pega um texto lá, lê e tal, e fui aprovado. E na adolescência, na época que você estava mudando de voz, praticamente. Foi um período que, inclusive, nesse período, eu trabalhei lá em Barra Bonita, num rádio AM, durante 3 anos, mais ou menos. E foi um período bem complicado, assim, no sentido de mudança, de adaptação, porque o AM, principalmente, ele tinha uma característica de grandes vozeirões, né? Aqueles tipo Davi Rock, que a gente conhece aqui da nossa região, e fortes, né? E a minha voz é uma voz básica, aliás, é uma voz básica até hoje. Eu tentei procurar outros caminhos para trabalhar isso. E eu fiquei naquele momento, com essa situação toda, realmente foi difícil. Eu só fui conseguir realmente começar a me profissionalizar mesmo quando eu vim para São José dos Campos e quando eu comecei a trabalhar na Estéreo Vale. Aí eu comecei a aprender de verdade. O que era rádio? Mas embora, deixa eu fazer um aspas aqui, Rádio AM é uma escola espetacular, porque você faz de tudo. Tem que passar, né? Tem. Pela AM. Demais. Você opera, você faz locução, você atende ouvinte. Mas tem uma coisa que é gostoso no rádio, é atender ouvinte, Demais, né? demais. Bom, já que você falou quando você veio para São José, que o Eloy trabalhou na primeira FM do Vale, que a gente vai falar daqui a pouquinho, você veio para fazer ITA, né? Não, nada de rádio. Trabalhou lá no interior querendo fazer rádio, mas eu vou para São José porque eu quero ser engenheiro. Foi isso mesmo? Você veio para São José para fazer pior ITA? Que foi. Na verdade, pretensioso demais da conta, né? Saindo lá de Barra Bonita para querer fazer ITA. Mas é que eu gostava, sempre gostei, e até por isso também casou o rádio, né? Eu sempre gostei de engenharia eletrônica.
E na época a minha ideia era realmente, quando eu saí lá de Barra Bonita, né? nacional, continua sendo até hoje, né? E na época, quando a gente falava de engenharia, principalmente engenharia eletrônica, já era tipo, você fazer ITA, você saía já com um emprego garantido, além do conhecimento top. Você né? chegou a fazer vestibular, fazer todo o trâmite? Sério? 3 anos. Não passou em nenhum? Não. Não. Se tivesse passado, você teria feito? Olha, eu acredito que sim, viu? Porque a minha ideia era realmente fazer engenharia eletrônica. É uma coisa que eu gosto bastante. E na época que eu saí de lá, de Barra Bonita, eu estava um pouquinho cansado do rádio, na verdade. E aí fiz o vestibular no primeiro ano, não consegui passar, falei, bom, eu tenho que sobreviver, Você né? tinha quantos anos quando você veio pra cá? Eu acho que eu tinha uns 18 para 19 anos, mais ou menos. E durante 3 anos você foi insistindo no vestibular do ITA? Mas aí, então, veja bem, tinha que sobreviver. Aí eu falei, fui tentar, na época eu lembro que eu ainda fui tentar fazer entrevista em General Motors, Johnson, que eram as fábricas, né? Na época todo mundo tinha o sonho de trabalhar numa fábrica, né? Mas não consegui, não passei, e ainda bem que eu não passei, porque realmente era um ambiente que eu não me sentia assim à vontade. Falei, bom, o que eu sei fazer? Rádio. Tenho minha experiência de rádio. Você veio sozinho para São José? Vim sozinho. Veio sozinho? Sua cá. mãe, depois de você ter feito teste, liberou, pode ir, veio na tua cara e coragem? Tipo, na verdade ela não gostou muito não, mas eu vim embora. Falei, não, eu quero fazer isso. Como que era São José quando você chegou aqui? Como que era a cidade e o que se tocava na cidade? Porque assim, você não queria trabalhar em rádio, você veio para fazer o ITA, mas você ouvia, né? Quando você chegou aqui, você começou a ouvir. O que você sentiu aqui das rádios e da cidade? E na verdade, no primeiro ano que eu vim para cá, fiz vestibular, não consegui passar, falei, bom, eu vou ficar por aqui mesmo. Fui procurar emprego em rádio e, na verdade, em 80, eu já fui para a rádio. Então, eu já comecei a ouvir o que estava rolando dentro do rádio já. E nessa época, foi assim, a época de ouro, quando a gente fala das grandes bandas, e no caso, principalmente da Estéreo Vale, que é a rádio que na época foi a primeira FM, era muito pop rock. Mas antes, quando você veio pra cá, não tinha Estéreo Vale ainda? Ou já tava? Já tinha. Eu vim pra cá em 80. Então vou fazer o seguinte, vou fazer um rápido intervalo, porque o Eloy quer falar tanto da experiência da primeira FM, porque antes era só a AM aqui no Vale. Sim. Depois do intervalo, pode ser? Fechou. Não sai daí, eu vou fazer o seguinte, a gente vai entrar no estúdio, porque aí a gente fica mais à vontade, né? Eu quero falar de rádio, dentro do estúdio de rádio, você vem comigo. De volta com entrevistas. Hoje quem nos recebe é Eloy Moreno. Comecei falando dinossauro do rádio. Locutor que ajudou a escrever a história do rádio no Brasil. Que peso, né? Fala assim, locutor que ajudou a escrever a história do rádio no Brasil. E como que você se sente fazendo parte dessas pessoas, desse grupo? Vanessa, é engraçado, porque assim, lógico, para mim é um privilégio, uma honra, os lugares pelos quais eu passei, as rádios que eu trabalhei, principalmente os coordenadores e diretores que eu tive também o privilégio de aprender com eles, mas é uma coisa que para mim é muito básico, eu faço o que eu gosto, que é rádio, e é uma paixão mesmo. Então eu só faço, eu só vou, eu estou fazendo o que eu gosto todos os dias. Não tenho, eu não tenho essa percepção. Eu acho que sim, dei a minha contribuição, mas acho que nem tanto. E que contribuição? No bloco anterior a gente falava sobre o prefixo, a primeira FM. Aqui no Vale só tinha AM. É verdade. Você chegou a trabalhar, até conhecer o Antônio Leite, ir atrás do Antônio Leite, por causa da rádio AM, né? Exato. Antônio Leite foi um locutor bem conhecido aqui na cidade, no que se diz respeito à rádio AM, né? Sim. Mas você foi indicado por ele, ele falou, vai lá procurar uma FM, tá abrindo uma rádio. Como que foi essa história da primeira FM? Foi bem interessante, na verdade, porque eu fui, como a minha experiência era de rádio AM, quando eu decidi, ok, vou continuar em rádio mesmo, que é o que eu sei fazer.
eu fui procurar uma rádio AM. Na época era Piratininga, era uma referência aqui na nossa cidade, e o Antônio Leite era o cara, né? E eu lembro que eu cheguei, fui conversar com ele, né? Estou procurando um emprego, trabalhei 3 anos em rádio AM, cheguei com carta de recomendação, era muito típico na época isso. E eu lembro que o Antônio Leite, para mim isso foi uma situação bem marcante, porque ele chegou para mim e falou: ô Galã, ele tinha o hábito, né? O pessoal que conhece sabe. Ô Galã, não tem vaga aqui não, mas parece que na Estéreo Vale estão precisando de operador de rádio. Eu falei: poxa, que legal, né? Obrigado pela dica, mas é que eu sou novo na cidade, eu não conheço, não sei aonde fica. Ele falou: não, é aqui do lado. Aí ele me levou até a janela e falou: é aquele prédio ali. E lá fui eu, porque ficava a 2, 3 quarteirões ali da A Piratininga já era no VIP Center? Sim, já era lá. Miragaia, e a Estéreo Vale era onde? No Liberal Center, ali na esquina da José Romeno Neme com Ademar de Barros. Ó, lembrei! Olha! Era bem na esquininha, era muito próximo ali, né? E aí, o que você fez? Você foi para ser operador e lá você ficou? Começou o prefixo junto com o Eloy, foi a FM. A Estéreo Vale, ela entrou no ar, você vê as coincidências da vida, ela entrou no ar em julho de 77 e eu comecei a trabalhar em rádio em fevereiro de 77. Então, quando eu cheguei aqui na Estéreo Vale, ela já tinha 3 anos de existência e eu já tinha 3 anos de rádio. E foi bem engraçado, porque o Décio Matos, que era o proprietário da Estéreo Vale, e a dona Neide Garcia, que era a gerente, eles estavam na sala, eu cheguei, o recepcionista me encaminhou até lá, falei, expliquei que eu estava vindo para São José na tentativa de fazer o ITA, engenharia eletrônica, e que eu tinha experiência de rádio. E eu lembro que lá foi o contrário, a dona Neide, que era a gente, falou: olha, a gente está precisando de um operador, você pode começar quando? Eu falei: posso começar hoje? Eu comecei acho que uns 2 dias depois. Tipo assim, sorte de principiante, Total. teve todo o contexto para você continuar, né? Exato. E aí, a sua experiência na Estéreo Vale fez com que você recebesse alguns convites para trabalhar em São Paulo também, né? A Rádio Cidade de São Paulo, a 96,9, ela era também do Décio. Ele era dono da Estéreo Vale e dono da Rádio Cidade. Mas, na época, a Rádio Cidade de São Paulo, ela era administrada pelo Grupo JB, o Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, que tinha a Rede Cidade, né? Tanto que a primeira rádio com locução ao vivo, FM, da forma como a gente está acostumado a ver até hoje, foi a Rádio Cidade do Rio, a 102,9, que começou com esse formato, né? E o JB do Rio, por ter a Rádio Cidade do Rio, também entrou nessa sociedade com o Décio, então eles administravam a Rádio Cidade de São Paulo e por conta disso a gente tinha mesmo uma proximidade. Sim, tô precisando de um folguista lá, tem um exatamente locutor, isso. Você topa? E aí você topou e foi. Aí fiz o piloto, né, que é aquele lance de você vai, grava no estúdio uma locução para o pessoal da direção artística te avaliar, ver se está ok. Ok, beleza. Tá aprovado, quer vir? Falei, vamos embora, lógico, imagina, Rádio Cidade, na época era a referência do Brasil, né? Sim, uma das principais rádios mesmo que fizeram, né, história realmente no nosso país. Sim. Como que eram essas suas indas e vindas? Porque daí você trabalhava aqui de segunda a sexta-feira, diretão, porque não tem muito horário. Quem pensa, a rádio é 24 horas, naquela época ainda não tinha playback, né? Era tudo ao vivo. Ao vivo. E aí você ia de ônibus, como que foi esse trajeto, esse percurso? Cansativo, né? Foi bem cansativo. Valeu a pena do ponto de vista de experiência e para a minha carreira, para o meu lado profissional, foi uma coisa única. Mas realmente foi pesado, porque na verdade eu trabalhava aqui de segunda a sábado ou de segunda a domingo, que a gente tinha uma folga por semana, ou sábado ou domingo, e na Rádio Cidade eu trabalhava sexta, sábado, domingo de madrugada, porque o operador só pega os horários que eram mais complicados, né? Então era bem puxado, era bem cansativo, e eu ia de ônibus, e voltava de ônibus porque na época era mais negócio do que ir de carro. Até porque, assim, você conseguia dar uma descansada também, né? Dava pra dar uma cochilada no ônibus. O ônibus nem saía da plataforma, eu já estava dormindo. Uma vez já eu fui parar. Eu fui parar. O motorista veio. Não, pior do que isso. Eu fui parar no estacionamento da Pássaro Marrom com o motorista e me falou: moço, a gente está no estacionamento. Eu falei: aonde? Na garagem da Pássaro Marrom. Passei direto, fui embora. De cansaço, Apaguei, né? literalmente. E já aconteceu de parar na estrada, de chegar atrasado, porque assim, passa perrengue também, né? Quem pega estrada todos os dias. Vários perrengues. Como eu já tinha, né, digamos assim, uma certa experiência no sentido de que a Dutra sempre foi um problema, continua sendo até hoje, né? Hoje melhorou um pouco. É a principal rodovia do país. Não tem como.
eu sempre saía antes. Então, por exemplo, o horário que eu fazia madrugada de sexta para sábado às 2 da madrugada, eu saía daqui às 10 horas da noite, para não correr o risco. Mas tinham problemas, por exemplo, época de carnaval, chegava em São Paulo, tudo cheio. Tem um acidente que infelizmente foi muito trágico aqui para a nossa região, conhecido ali no retão de Jacareí, um inverno com muita neblina e foi um engavetamento, foi uma coisa complicada. Na década de 80 tinha muito acidente ali, infelizmente. Né? E eu vinha voltando de São Paulo para fazer o horário aqui na Estéreo Vale. Eu saía de lá e entrava às 11 horas da manhã aqui. E eu fiquei preso. E na época não tinha celular, não tinha o que fazer. Simplesmente eu fiquei preso. Só bateu o desespero, porque não tinha o que fazer do retão até aqui. Mesmo que eu quisesse vir a pé, tipo... Não dava não tempo, tinha o que fazer. dava. Não tinha o que fazer. E aí, por sorte, um outro locutor que estava na Estéreo Vale acabou prorrogando mais uma hora. Nosso diretor chamou um outro locutor. E assim que eu cheguei na rodoviária, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mulher avisando, olha, tá tudo bem, já estou aqui. E o segundo foi ligar para o meu diretor e falar, aconteceu, eu fiquei preso. Sinto muito. Não teve o que fazer. Aliás, antes de encerrar esse bloco, para a gente ir pro próximo, você falou da sua esposa, ela é daqui de São José, vocês se conheceram aqui, porque você veio para cá menino, e aí você criou e fez família aqui, né, na cidade. É outra coincidência da vida. Eu a conheci em Barra Bonita. Em Barra Bonita? Ela veio para São Paulo e eu vim para São José dos Campos, mas a gente continuou o nosso namoro. Na época era a distância. E depois de algum tempo ela veio para São José dos Campos e aí realmente a gente construiu nossa família aqui. Tenho 2 filhas, nascidas aqui em São José. Porque tem muita história de locutor que casa com ouvinte, né? Porque como locutor tem ouvintes e tem fãs, né? É verdade. Mas ó, daqui a pouquinho você vai ficar sabendo se o Eloy recebeu muitas cartinhas de fãs. Ó, ele fez assim com a cabeça, então significa que tem algumas cartinhas. É daqui a pouquinho, hein? Não sai daí. De volta com entrevistas, último bloco do nosso programa, hoje com o Eloy Moreno. Eloy, terminei o bloco anterior falando de... Deixando suspense. De ouvintes. É porque assim, eu também trabalhei em rádio. Trabalhar em rádio é uma caixinha de surpresa, é uma caixa mágica, verdade, né? Verdade. Quem está do outro lado, imagina, nossa, quem é aquele locutor, aquela locutora, né? Verdade. Você recebeu muitas cartinhas, muitas fãs? Na verdade, a gente tinha, assim, na época, principalmente quando a gente fala do começo dos anos 80 até o começo dos anos 90, que foi o período que o FM começou a falar, né? A gente brinca que foi quando o FM começou a falar. Tinha realmente uma, digamos assim, a gente tinha fãs. Sim. Tanto ouvinte ia na rádio, sim, ligava, com certeza, né? de ganhar bolo, sabe? De ouvinte levar um bolinho. Nossa, que legal, eu vim trazer um bolo para você aqui. E de ligar para a rádio, de ter... Sim, isso era uma coisa muito legal, uma coisa muito bacana, de ter um evento, por exemplo, e as pessoas te reconhecerem pelo nome, vou para Estéreo Vale e tal, da Rádio Cidade. Então tinha, assim, eu confesso que eu sempre fui um cara, assim, um pouco mais... Como eu já tinha, né, já era casado, já tinha uma filha pequena... Você era então, mais contido. Era muito legal ter esse carinho dos fãs, mas eu sempre colocava isso de uma forma... como é que eu vou dizer, sem passar do carinho para uma coisa de um envolvimento. Você não teve um envolvimento com o ouvinte, mas porque é comum, né? Às vezes acaba tendo envolvimento. E muitos dos colegas, inclusive, como você citou, casaram com fãs que acompanhavam e que depois acabaram virando esposas, construindo famílias e tudo mais. Tudo bem, cada um se relaciona com quem quer, né? Agora, uma coisa só rapidamente, é importante dizer, tá? Porque ela falou cartinha, porque na época, celular, WhatsApp, rede social, isso aí jamais, nem passava pela cabeça da gente. Era cartinha mesmo. Você falou de ser reconhecido. Você já teve a experiência de estar em algum lugar, falar com alguém na fila? Você é o Eloy Moreno?
Já aconteceu algumas vezes. Conheço essa voz. Algumas vezes já. Ou você, nossa, eu te imaginava tão diferente. Você é Eloy Moreno, mas eu te imaginava de outro jeito. Essa é clássica. Essa é clássica. Essa também é bem comum. Às vezes as pessoas chegavam lá, principalmente, hoje nem tanto, né? A gente tem um outro cenário hoje. Mas nesse período que a gente está, né, se referindo aqui, realmente era muito comum as pessoas irem até a rádio para retirar um brinde ou para conhecer o estúdio e era com todos os locutores. Ah, você que é fulano? Nossa, você que é fulano? Poxa, eu imaginava você um pouco diferente, né? É muito comum, porque o rádio tem essa coisa muito legal, né? De mexer muito com a criatividade, com como é que eu vou dizer? Aquela coisa de você imaginar um mundo, imaginar quando o locutor está te contando uma história, você imagina aquilo. É quase como um livro, né? Só que é falado. Bom, falei durante o programa, comecei falando que o Eloy passou por tudo praticamente no rádio. Você foi redator, operador, é locutor, ele atualmente continua trabalhando, apresenta um programa numa rádio, né? De tudo que você já fez, o que você mais gosta de fazer? O que você mais gostou? Qual foi a experiência? Agora você me deixou uma sinuca de bico. Locutor não vale, porque locutor você continua sendo. Mas das experiências que você já teve? Eu acho que, de forma geral, o mais gostoso dessa profissão é exatamente você sentir que você está fazendo alguma coisa que traz um benefício. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Trabalhar em rádio é uma coisa que eu gosto. E é mais legal, fica mais gostoso ainda, quando você percebe que o trabalho que você está fazendo tem um retorno. Seja fazendo uma nota que você redigiu para conseguir, vai ter uma festa beneficente, e você redigiu uma nota ali, né, com todo carinho para, olha, você vai doar para a entidade tal. Seja você fazendo a locução, seja você produzindo um comercial, né, para um cliente. E até hoje isso é uma coisa que acontece. Como você citou, a gente veio das cartinhas, dos telefones, hoje tem rede social, tem toda essa facilidade da tecnologia e a gente permanece recebendo de volta esse, como é que eu vou dizer, esse carinho, né, em troca do trabalho que a gente faz. Então eu acredito que de todas as funções que eu tive, todas elas convergem para o mesmo lugar, que é esse retorno. Isso é que vale a pena na nossa profissão. E você em casa deve estar se perguntando, mas trabalhar em rádio deve ser uma delícia? Ser locutor? A gente não vai entrar no mérito salarial, mas eu quero entrar no mérito de plantão. Porque assim, não foi fácil, né? A gente perde muito aniversário, festa em família. Natal, Ano Novo, Natal não feriado, esquece. Carnaval, tá todo mundo curtindo, tá lá trabalhando. É o que eram esses plantões? Você sempre levou numa boa? Sua família aceitava numa boa? Lógico, a família sempre sofre um pouco mais. A minha sorte é que quando eu conheci a minha esposa, eu já trabalhava em rádio, então ela já sabia qual que era a doideira. Só para você ter uma ideia, só para exemplificar, meu primeiro horário na Rádio Cidade de São Paulo foi um dia 1º de janeiro às 6 horas da manhã. Eu passei o Réveillon lá dentro da rádio, porque eu tive que ir dia 31, na época a gente não tinha metrô até a Paulista, eu fui dia 31, saí daqui 9 horas da noite do dia 31 para estrear às 6 horas da manhã do dia 1º. Então, realmente, esse aspecto é cansativo. Mas é uma coisa que a gente gosta. Então, no final da história, eu confesso que naquele 31 eu estava um pouco triste, porque eu não passei com a minha família, mas estava numa pilha para começar numa Rádio Cidade de São Paulo. Então, é uma coisa que equilibra no final da história. Aquela questão de ônus e bônus, tem uma outra questão que já me questionaram. Ah, mas você conhece um monte de famoso, você entrevista, você tira foto com artistas, você faz... Desses artistas todos, o Eloy me falou fora do ar que ele nunca tirou foto com cantores, sabe? Mas muita gente já passou, né? Você entrevistou muita gente, conheceu muita gente, porque você fez muitos shows durante esse tempo todo. Sim. E muitas entrevistas também. É que a nossa percepção, de forma geral, quando a gente fala de trabalho, né, o trabalho que a gente faz, da mesma forma, os artistas também fazem um trabalho. Então a gente procura levar isso, óbvio, de uma forma descontraída, até para o papo no rádio ser legal para quem está ouvindo, mas a gente procura respeitar essa, como é que eu vou dizer? Às vezes o artista vem, já tive peça de teatro, por exemplo, o artista chega cansado para fazer a entrevista. Então, mas quando é aquela questão do fã? Poxa, eu sou fã daquele artista. Já aconteceu com você? Eu vou ter que entrevistar tal artista, dá aquele friozinho da barriga? Com certeza. Todos. Porque eu acho que o grande ponto na entrevista é você respeitar. Independente se ele é um artista famoso
do ponto de vista mundial, ou se ele é um artista de peça infantil que faz um trabalho muito legal. Pra gente encerrar, Eloy, qual foi o mais difícil? Tipo assim, ai, será que eu vou conseguir? De fã mesmo. Imagina, locutor de rádio FM, que tinha aí bandas, Titãs Paralamas, Legião Urbana naquela época. Quem que foi o mais difícil assim? Poxa, eu sou fã e eu vou... Não digo de fã, mas a situação mais complexa para mim, assim, onde realmente as pernas tremeram, você vai dar risada. Foi um show da Xuxa no estádio Martins Pereira que a gente foi apresentar. E o estádio cheio de gente, Xuxa no auge, quando a gente olha do cantinho do palco, falou, meu Deus do céu, é muita gente. E eles estão aqui para ver a Xuxa. A gente vai subir no palco e eles querem ver a Xuxa. Aí realmente eu falei, vamos que vamos, mas a perna tremeu. Lógico que o lado, né, você respira fundo, e vai. Segura a perninha e só vamos, né? Ah, que ó. É muito legal, né? Esse negócio, imagina, essa emoção com a Xuxa. Muito mas bom. vou ver o seguinte, eu ficaria aqui o dia todo conversando com você, Papo falando... a gente tem de sobra, né? Imagina, 40 anos de rádio é muita coisa. Obrigada, parabéns. Eu que agradeço, valeu mesmo, obrigado. E a você em casa, obrigada, viu? Por mais um programa aqui com a gente, né? Você já sabe. Eu te espero no nosso próximo Entrevistas e até lá você nos acompanha em nossas redes sociais. Tchau, tchau.